E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende realmente como fazer uma lógica e razão dentro da sua leitura gráfica para você saber como operar o gráfico. Então vamos lá para os ativos. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, que todos os dias você tem aula aqui, e deixar o seu like para ajudar o canal e ajudar a me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos para os ativos. Hoje está fechado o mercado, né? Mercado OTC, ó, primeiro ativo Euro-GBP. Vamos ver o Euro-GBP, o que ele pode fazer aqui. Por enquanto, deixa eu ver o que ele pode querer fazer aqui, nessa região. Essa região aqui bem interessante do ativo, olha o tamanho deste candle. Um doji aqui nesse movimento. Deixa eu ver aqui o que ele pode buscar nessa região. A gente tem que, na hora da análise, a gente tem que pensar em cada detalhe do movimento, né? Porque é importante você ter em mente os movimentos para compreender por que um candle é capaz de fazer um rompimento gigante desse e buscar regiões sem antes fazer um movimento concreto. Então aqui, por exemplo, ó, aqui é um movimento de correção nessa região. Tem ó, doji aqui, doji aqui, doji aqui, tem doji para tudo quanto é lado. Ah, Cadu, mas ele fez um engolfo. Ele fez um engolfo ali. Não, pessoal, aquilo ali não é um engolfo, tá? Isso aqui não é um engolfo. Padrão de engolfo é padrão de engolfo. Isso aqui não é engolfo. O que está acontecendo é que o gráfico está muito volátil. Mas aqui tem um doji, ó. Quem é do treinamento sabe do que eu estou falando em relação a doji. Então, a força do gráfico aqui nesse exato momento é para jogar o preço para baixo. Ele quer buscar liquidez aqui embaixo. Mas enquanto ele não fizer um movimento lógico e racional, esse movimento aqui ele não vai continuar o preço. Para continuar o preço ele precisa fazer os movimentos das ondas. Ele precisa ser técnico. Ó, vamos lá ver, vamos lá ver. Poxa, fechou no 0 a 0. Então agora ele vai subir. Ele vai subir bonito agora, ó. Ó, vai subir bonito de novo. Vou entrar comprado de novo. Aqui é um movimento de compra. Ah, Cadu, mas olha o tamanho desse candle. Eu vou relatar novamente que isso aqui é um candle. Ele não é um candle que expressa o desejo do preço vir buscar a região apenas. Ele é uma indução de movimento para fazer todo mundo vender, tá? É uma indução de movimento para fazer todo mundo vender. Aí todo mundo vende. Olha só o tamanho desse candle, que gigante. Olha que candle lindo, eu vou vender porque olha o tamanho do candle de força. Um dia me ensinaram que quando tem um candle de força eu tenho que ir junto com o candle de força. Vai junto com o candle de força que você vai ver o que vai acontecer contigo. Pessoal, tá lá. Aprenda a analisar o gráfico. Quando você vê um candle desse tamanho, assim, numa região como essa, ele está te induzindo a algo. Você tem que prestar atenção no o que está acontecendo no contexto do gráfico. Que região que é essa aqui, ó? Que região que é essa? Você consegue identificar que região que é essa? Ó, o pavio veio buscar aqui. Consegue identificar que região que é essa? Essa região aqui, ó, é região de demanda. Ah, mas ele fez um engolfo. Isso aqui não é engolfo. Isso aqui é um desbalanceamento de preço na região. Enquanto muitos que estão analisando agora o OTC vão pensar em fazer uma venda seguindo este movimento, quem entende o que o gráfico está fazendo vai lá e faz o que é certo. Faz uma compra na região. Tá lá, ó, o preço está subindo. O preço está subindo. Isso que a primeira entrada que eu fiz, fiquei no 0 a 0, muita gente deve ter pensado, poxa, Cadu errou feio a análise. Não, pessoal. Eu sei o que eu estou fazendo, por isso que a gente tem que analisar o gráfico.
Tá lá, ó, o que está acontecendo com o gráfico? Está subindo. Então este candle aqui, a força dele vai se limitar agora nesse 50%. Ó. Então, a partir dos 50% deste movimento, deste candle, agora sim ele pode continuar a fazer um movimento de queda. Mas naquela região não. Então aqui ó, ele pode fazer agora um movimento de queda, ou ele pode fazer um movimento de queda ali. Mas ali, nessa região não. Ó, tanto é que ele veio buscar, ó, veio buscar os 50% e está querendo continuar sua queda. Então você tem que saber analisar o gráfico para entender os melhores movimentos de entrada. Para entender como aplicar um padrão de vela, fazer a leitura do gráfico correto para aplicar um padrão de entrada na região. Entender o contexto gráfico. Qual é a causa do movimento? Por que esse movimento aconteceu aqui? Ah, porque eu tenho que entrar vendido. Aqui em binário você tem que entrar em vendido? Não, né, pessoal? Não é porque fez um candle gigante desse tamanho que você vai entrar vendido. Tecnicamente, quando tem um candle desse tamanho aqui, ó, ele faz uma correção de movimentação para depois continuar sua queda. Tanto é, ó, que dá uma olhada, ó, depois que ele vem em 50% do movimento, agora ele está descendo, ó, o que eu tinha acabado de explicar para você. Ó. Olha onde ele veio, 50% do movimento. Veio, fez o movimento, está indo buscar, está indo lá. Por isso que muitas pessoas erram e tomam nós em movimentos bobos. Por que eu digo assim movimentos bobos? Porque o gráfico está mostrando para você o que ele está fazendo. O gráfico está mostrando para você que ele está dizendo assim para você, olha, entra comigo agora. Só que é isso que o gráfico quer que você faça. Que você entenda ou ache que esse é o exato momento da entrada, mas não é. Você precisa esperar o gráfico fazer o movimento. Você precisa esperar o gráfico desenhar o movimento. E aí você vai encaixar então todo um contexto de movimentação gráfica dentro daquilo que o gráfico está fazendo. Agora, por exemplo, é o movimento de venda. E o que eu estou fazendo? Estou fazendo um movimento de venda. Conseguiu compreender? Porque eu preciso aliar contexto dentro das regiões junto com tendência e padrão de vela. Esse movimento aqui não é um padrão de vela de venda. Ele está me mostrando que o gráfico quer ser vendido, mas não naquele momento. Está lá, ó. Qual é a dificuldade em entender que quando o gráfico faz um movimento como esse, ele vai fazer uma correção? Pelo menos em 50% do seu movimento. E aí ele vai continuar o movimento clássico. Então, o preço veio, recolhe, faz a onda e faz rompimento. Tecnicamente falando, ele vai fazer o seu caminho natural. Aqui é diferente, ó. Ele não está no seu caminho natural, ele está fazendo um desbalanceamento do movimento. Então ele faz o recolhimento da projeção da tendência para depois continuar o movimento. Você entendeu a diferença? Aqui, ó, quando eu fiz a primeira entrada, muita gente deve ter pensado assim, o Cadu errou feio. Cadu errou feio na sua entrada. Não, pessoal. Porque aqui, ó, ele está fazendo ainda um movimento de demanda para fazer a projeção do recolhimento da tendência para depois continuar o movimento. Isso é um movimento clássico que acontece todos os dias. Tanto é que eu comprei aqui, fiquei no 0 a 0, né? O preço retornou. Aqui comprei de novo, porque eu sei que é região de compra, deu bom, muita volatilidade na região, mas perfeito. Esperei o gráfico retornar na região, fazer padrão de vela e dar a possibilidade de entrada de venda no momento exato. Então, muitas pessoas acabam tomando loss no gráfico porque não sabem analisar, não sabem como entender o momento exato da entrada. Sabe aquela falta de disciplina de entender a movimentação gráfica, de esperar o gráfico fazer o movimento e entender a lógica do movimento? É isso que nós vemos no treinamento, pessoal. É isso que a gente vê de forma profunda. A análise gráfica passo a passo, desde o seu início, na sua causa de movimentação, até o momento de execução, que é a lógica do preço ali. O efeito que o preço faz na região. Enquanto este movimento não existir,
Não tem nada que eu faça no gráfico. Eu posso chegar aqui no gráfico, como essa região aqui, faço a minha entrada por fazer, mas sem ter um entendimento lógico. Por isso que às vezes eu mostro aqui os alunos, ó, inclusive aqui eu deixo o e-book inteiramente grátis para você, você que quer se aprofundar, que quer estudar mais, são 36 páginas onde eu falo de 16 padrões que você pode aplicar todo dia. É simples para você fazer o download, ó, você vem aqui no meu canal do YouTube, aqui tem os links oficiais, ou abaixo de cada videoaula. Então você tem acesso aqui ao meu Instagram, você tem acesso ao meu WhatsApp, você tem acesso ao link de acesso ao treinamento, e você pode fazer o acesso a qualquer hora do dia, da noite, feriado, fim de semana. De forma automática, fazer a aquisição, você recebe um e-mail, já faz a sua senha, já começa a estudar e já ter suporte diretamente comigo, assim como acesso ao canal do Telegram. No canal do Telegram, ó, eu deixo aqui ó, uma mensagem fixada onde você clica, faz o download do e-book. E aqui dentro você vai ver resultados de alunos. Por que os alunos têm resultado? Porque eles aprenderam com o método que eu ensino justamente fazer toda essa leitura. Olha o Wagner aqui, ó. Olha que sequência linda. Trabalhando no OTC. Olha o John aqui, ó, fazendo sua entrada em OTC, aplicando, ó, trabalhando tendência também, ó, batendo meta. Ainda ele fala aqui, ó, como o módulo da tendência, ó. Aqui o Leonardo batendo meta, gratidão. Geilson aqui batendo meta, 6-0. Cleonilda batendo meta, olha que sequência linda. Deus abençoe você também, Cleonilda. Graziano, ó, fazendo 2-0, ó, ele ainda diz sem sufoco. Aqui o Ionildo batendo meta 5-0, treinamento mais as aulas do YouTube. Aqui é o Paulo dando um relato sobre uma aula particular que fez comigo. Alessandro, 3-0, tranquilo. Geilson, uma entrada só, já bateu meta. A aula que eu subo aqui todos os dias no canal do YouTube. Marcelo, ó, fechando 5-1 aqui. Alexandre, ó, fazendo 5-0. Aí ele dá um breve relato e aqui ainda ele diz assim, ó, só tomei 2 loss na semana toda. Olha isso, ó, a semana toda tomei apenas 2 loss. Isso é o poder da análise gráfica, quando você aprende a analisar o gráfico. William aqui, ó, batendo meta. Diego aqui, ó, de 250 para R$1.000, já paga a escola do menino. Rafael batendo meta. Helder aqui batendo meta, ó. Os resultados do Helder. E ele fala aqui, ó, fiz 2K em 3 dias. Coisa que eu demoraria 30 dias como no CLT e ainda nem chegava nesse valor, porque ele ganhava um salário mínimo. Silvio fazendo 7-1. Pessoal, aqui é o relato dos alunos, ó. E por que os alunos têm esse entendimento e essa, vamos dizer assim, essa técnica apurada e conseguem esses resultados? Porque aprendem a analisar o gráfico. Ó, gráfico fazendo movimentação novamente. Deixa eu ver aqui o movimento. Deixa eu ver o movimento do gráfico. Então, se você conseguir compreender os movimentos, entender as movimentações e saber o porquê do trade, você pode também ter resultados como esses alunos. Mas para isso é necessário você estudar. É necessário você aprender as técnicas, é necessário você compreender os movimentos, é necessário você passar por um processo. Que processo é esse? O processo de ensino, onde você é capaz de entender as movimentações do gráfico para que você faça os seus trades. Aqui, ó, pessoal, eu tentei continuar o movimento, ó, para ele vir buscar a mínima aqui, ó. Ele já está chegando sem força na região, tá vendo, ó? Eu fiz uma entrada para ele buscar a mínima na região, porque ainda acredito na força da tendência de baixo, ó. E ele recolheu aqui para fazer um movimento de onda. Tranquilo. Se ele não tiver força para buscar lá, eu tomo loss, mas a gente tem que acreditar na nossa análise e entender o movimento. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito. Pessoal, a técnica, quando ela é aplicada com maestria, não tem erro. Olha só.
Quem é do treinamento? Olha só quem é do treinamento para entender. Quem é do treinamento para entender, ó. Movimento 1, movimento 2. Pronto, tá lá. Não tem erro. Padrão de vela, ó. Padrão de vela. Olha só. Entendi contexto gráfico. Encaixei aqui, ó, região e região. Contexto gráfico, região e região. Aquela minha entrada depois do segmento do movimento, ó, entrada, positivo. Segundo movimento, entrada padrão, movimento positivo. Isso que o primeiro movimento foi na correção aqui na demanda, ó. Fiquei no 0 a 0, depois eu entrei o que? Comprado, Olha só, eu só fiquei em um ativo. No mesmo ativo eu trabalhei várias técnicas de análise. No mesmo ativo. Aqui, ó, no 0 a 0, eu trabalhei a técnica da correção da tendência. Tá lá, fiz a entrada, fiquei no 0 a 0, tranquilo. Esperei o movimento melhor, fiz minha entrada, padrão de entrada ali. Esperei o preço fazer o movimento técnico, aguardei o movimento técnico. Eu tô aqui praticamente, deixa eu ver, eu tô praticamente aqui 15 minutos com vocês. Eu tive 4 oportunidades em 15 minutos. É normal uma pessoa que começa hoje, em 15 minutos, ter 4 oportunidades? Não, porque ela vai ter que desenvolver dentro de um processo essa habilidade. Mas para quem já é experiente, consegue isso. Eu esperei a oportunidade, porque o gráfico está muito bom para operar esse Euro GBP hoje, por mais que ele está com volatilidade. E esperei movimento, clássico, padrão de vela, entrei. Positivaço, deu muito bom, né? Depois de eu ter corrigido aqui com uma dupla entrada. Aguardei movimento, conversando com vocês. Preço retorna, faz padrão de novo, que é o último padrão de entrada que eu faço. Fiz minha entrada, tá lá. Perfeita entrada, linda, linda, linda. Porque eu sei que ele vai corrigir aqui quando ele chegar nessa região. E foi o que o preço fez ao tocar nessa região. Por que que eu sei? Porque que eu estou analisando tendência. Eu estou vendo as movimentações. Então eu sei que ele poderia chegar até a máxima dessa região aqui, ó. E foi o que ele fez. Chegou na máxima, começou a reverter aqui e mudar a forma do gráfico trabalhar. Pessoal, qual é a dificuldade em aprender? É o processo. Então, o que você tem que entender? Todos que querem aprender, eles têm que passar por um processo. Por um processo de aprendizagem. Um processo de ensino e aprendizagem. Então, todos têm que passar por um processo de ensino e aprendizagem. Você não consegue aprender a analisar o gráfico, como diria o Renan lá do Mundo Sem Fim, na loucuragem. Não tem isso, pessoal. Você só chega nos resultados pelo processo. Ou você acha que o Cadu abriu o gráfico pela primeira vez na vida e saiu apertando o botão? O Cadu teve que ler muitos livros, o Cadu teve que ficar muito tempo na frente da tela vendo os movimentos, fixando os movimentos, guardando os padrões na minha mente, entendendo a causa do movimento, entendendo o efeito do movimento, entendendo por que operar um suporte, uma resistência, por que operar uma tendência, como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, entender um contexto gráfico, entender as regiões do contexto gráfico, entender as tendências do contexto gráfico, entender o padrão de vela do contexto gráfico. Isso vai se fechando num quebra-cabeça a partir do movimento que você está num processo de aprendizagem. Quando você foca no processo de aprendizagem, você chega nos resultados. O problema de muitos é que eles chegam no mercado e querem o resultado para ontem, porque tem conta para pagar, quer mudar de vida, quer um monte de coisa. Não tem nada de errado nesse pensamento, só que esse pensamento não vai te levar a lugar nenhum. Quando você chega para aprender algo novo ou algo que você quer ficar um expert, você não pode focar nos resultados. Você não pode focar em entender
e achando que começa hoje, que amanhã você está rico. Não é dessa forma o trading. O trading é um processo de ensino-aprendizagem como outra profissão qualquer. Quando a pessoa foca no ensino e foca em aprender, ele... Nossa, está escrito o processo errado aqui, né? Ó, isso aqui não tem, tá? E foca no processo, foca nessa etapa no passo a passo, os resultados vêm de forma natural, pessoal. Porque você vai focar no entendimento lógico e racional do gráfico. E os resultados vêm. Não adianta você ficar pensando, eu vou traçar uma linha aqui, vou entrar e vai dar certo, porque eu aprendi. Eu aprendi que quando tem um candle de força como esse, é só seguir o candle de força. Pô, não é. Você tem que entender o movimento do gráfico. Você tem que aprender a fazer a leitura do gráfico nas melhores regiões para operar suporte e resistência. Você tem que aprender a ler isso. Quando faz um candle gigante como esse, eu sei que o preço vai retornar pelo menos 50% e aí sim começa um movimento que eu posso trabalhar, como eu fiz aqui. Depois eu vou seguindo a tendência, vou fazendo meus movimentos, tranquilo. Mas antes eu já estava corrigindo ele, porque eu sei que aqui é um desbalanceamento do movimento da região. Cadu, como é que você sabe isso? Porque eu tenho técnica. Anos de estudos, eu aprendi, eu estudei, eu me dediquei, eu me esforcei no processo. Aí os resultados vêm de forma natural. Agora, o que não pode a pessoa entender, ou querer entender, que ela vai abrir a tela, vai assistir meia dúzia de aula de YouTube e vai sair apertando o botão e vai sair ganhando dinheiro. Isso não existe. Não se faz dessa forma. Por isso que eu desenvolvi um método de estudo, um processo de estudo, onde você vai se aprofundando passo a passo, fazendo o quebra-cabeça do entendimento lógico do movimento, onde você entende realmente como o gráfico funciona e encaixando nesse processo de aprendizagem, os resultados vêm de forma natural. Todos esses alunos que você viu aí batendo meta, chegando aos resultados, vivendo do mercado, são alunos que entenderam o processo, se dedicaram durante o processo e chegam aos seus resultados. Então, você precisa aprender como analisar o gráfico, aprender a como operar o gráfico para depois chegar nos resultados. Você tem que aprender como analisar o gráfico para aplicar a sua entrada em suporte e resistência, para depois ter os resultados. Você tem que aprender como analisar o gráfico, como entender a tendência, como operar a tendência, para depois chegar nos seus resultados. Não adianta você chegar hoje na frente do gráfico e querer ter o seu resultado sem ter um processo de ensino. E eu sei muito bem isso, porque quando alguém me procura querendo aprender e fala assim, eu sei já análise gráfica, mas eu não tenho resultados. Aí eu faço uma perguntinha só para a pessoa fala assim para mim, eu não sei o que é isso. Eu já sei que ela nunca estudou análise gráfica. Ela aprendeu no YouTube ou com alguém por aí que traça uma linha, bateu, entrou. Ou que existe um setup milagroso, ou que existe uma estratégia milagrosa, ou que existe um robô milagroso. Isso não existe, pessoal. O gráfico é formado de sentimentos pelas pessoas que estão operando dia a dia no mundo afora, no Forex. E o preço é refletido em cima da causa dessas movimentações. Então, por isso que eu digo para você, quer aprender de verdade? Foca nos seus estudos, foca no processo, foca no seu entendimento, procure aprender de uma forma correta, procure fazer exercícios sobre aquilo que você está estudando, procure treinar seus olhos, procure treinar uma habilidade sua de leitura gráfica, procure treinar os movimentos, fixar os movimentos, entender os movimentos, compreender os movimentos do gráfico. Assim, nesse processo de ensino e aprendizagem, você vai chegar em um certo resultado. Mas enquanto você não focar nos estudos, enquanto você não se aprofundar realmente em um método que pode te ajudar a fazer isso, você acaba não chegando a lugar nenhum, pessoal. Porque você vai ficar só buscando resultado, buscando só resultado, buscando só resultado, e você não passou por um processo de ensino
que realmente faz com que você aplique e o resultado venha como consequência. Conseguiu entender? Porque muita gente faz o contrário, 90% das pessoas buscam resultado primeiro e aí acabam se frustrando com o mercado. E não é assim, tá? Não é assim. Procure fazer da forma correta. Esse é o conselho que o Cadu quer te dar. Você viu que em pouco tempo, ó, eu já analisei o gráfico, entendi o gráfico, fiz uma entrada aqui, fiquei no 0 a 0, esperei o gráfico, fui lá, fiz uma entrada com 2 taxas, depois fiz umas entradas de continuação do movimento do mercado, fiz novamente uma entrada aqui, praticamente um 4 a 0 aqui, tranquilo, você viu, com entendimento gráfico, mostrando para você, conversando com você. É isso que vai fazer você sair da sua zona de conforto. Bumbum na cadeira, estudos, aplicação diária, através de aplicações de exercícios técnicos, visualização gráfica, tempo de tela, e aí sim os resultados começam a aparecer. Ninguém chega a lugar nenhum fazendo o contrário, porque ninguém nasce sabendo. É preciso aprender as coisas para você dominar. Porque, por exemplo, criança tem medo de quarto escuro? Porque ela não sabe o que tem dentro lá do quarto, ela fica imaginando um monte de coisa. O mercado é a mesma coisa. Enquanto você ficar imaginando um monte de coisa, você não souber como funciona, o mercado vai ser como um quarto escuro para você. Ele vai ser como um bicho-papão para você. Você vai chegar diante do mercado, você vai se sentir como diante de um bicho-papão, aí o bicho-papão vai lá e te pega. Como todo dia você toma loss, como todo dia você fica no 0 a 0, como todo dia você se frustra, o bicho-papão do mercado vai lá e te pega. Mas quando as escamas dos seus olhos caem, você vê uma luz, você não vê mais um quarto escuro, porque você sabe o que é o mercado. Cadê o bicho-papão? Não tem mais bicho-papão. Você vai lá e domina a situação. E aí você usa de racionalidade para fazer os seus trades, você usa de lógica e razão, você só faz movimentos com certeza racional, você sabe aplicar um contexto gráfico, você sabe como analisar um gráfico, você sabe ter disciplina para esperar a oportunidade correta. Então esse passo a passo você vai adquirindo através desse processo de ensino, onde você aprende como analisar o gráfico, onde você aprende como estudar o gráfico. E sabe quem aprende dessa forma? E eu sei disso porque eu ensino os Hunters, tá? Hoje a nossa hashtag dos comentários é Hunter. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Você que quer aprender, realmente quer se aprofundar, quer aprender o mercado, seja muito bem-vindo. O link de inscrição ao treinamento está aí fixado no primeiro comentário, está aí nas minhas redes sociais e está aí nos links do meu canal do YouTube. Você será muito bem-vindo a passar por um processo de ensino-aprendizagem e realmente aprender como analisar o gráfico. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações. Nós temos aulas todos os dias aqui e a nossa hashtag de hoje é Hunter. Então eu sei que quem vem estudar se torna um Hunter. Se torna o quê? Um caçador de oportunidades no gráfico, onde ele sabe fazer a sua caça dentro do mercado. O bicho-papão não vai te pegar. Você vai pegar o bicho-papão, entendeu? Você que é o caçador, você que domina o mercado, você que está no topo do mercado. E com essa mentalidade eu espero que essa semana seja uma semana maravilhosa para você. Eu espero que essa semana seja uma semana que as coisas aconteçam de forma positiva para você. Eu espero que essa semana seja uma semana que amanhã você seja melhor que hoje, assim como hoje você está sendo melhor que ontem. Tá bom? Quer vir para o treinamento? Os links estão aí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like. Vou ficando por aqui, uma semana maravilhosa para você. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!